Iska pode ser o melhor espadachim do mundo, mas por trás de toda essa habilidade, ele é apenas um perdedor nerd sem esperança. Tipo você. A vida dele muda completamente quando ele deseja conquistar a princesa inimiga. Ele está pronto para lutar com o próprio lado se isso significar ficar mais perto dela. Tudo começou quando o Império começou a prender humanos que tinham poderes mágicos. Mas havia uma nação chamada Soberania Nebulize que acolhia aqueles usuários de magia, como bruxas e magos. Isso desencadeou uma guerra sem fim entre os dois lados. Dentro de uma prisão de segurança máxima, uma garota de cabelo rosa é resgatada por Iska, um soldado do Império. Depois de romper suas correntes, Iska lhe dá algum dinheiro e lanches para ajudar a sobreviver por um tempo. Depois a deixa ir, mas não demora muito para os superiores descobrirem o que ele fez. E como punição, eles jogam Iska atrás das grades também. Um ano depois, Iska é libertado novamente. Dessa vez, o Império quer que ele compense o que fez ajudando na guerra que dura um século. Sua missão? Eliminar uma poderosa astromaga chamada Pure Bird, uma das descendentes de sangue da lendária bruxa Nebulize. Muito tempo atrás, Nebulize quase queimou o Império até as cinzas com seus poderes insanos. E seus herdeiros, conhecidos como Pure Bloods, ainda carregam a mesma magia perigosa. Iska é ordenado para eliminar uma poderosa bruxa conhecida como a Calamidade de Gelo. Então, uma plataforma de pedra se eleva do chão e oferece a Iska armas mágicas para ajudá-lo nesta missão. Quando perguntado se ele precisa de mais alguma coisa, Iska toma uma decisão ousada. Ele pede para juntar-se a ele 3 companheiros de equipe selecionados a dedo. Em algum lugar da cidade, uma garota chamada Nene está trabalhando em um turno como garçonete de café quando seu amigo Jin entra, que é um virgem de 100 anos, muito intenso para sua idade, e sejamos realistas, seu rosto não toleraria nenhum desaforo. Jin avisa ela que Iska acabou de sair da prisão e está pronto para voltar ao campo de batalha. Amanhã, eles se juntarão a ele na linha de frente. Naquela mesma noite, Iska sai pelos portões da prisão e olha para o céu. É a primeira vez em um ano que ele vê isso. Pouco depois, Jae-han e Nian aparecem para recebê-lo. É muito óbvio que um deles está muito mais animado do que o outro para vê-lo novamente. Logo depois, o quarto membro da equipe aparece, Capitã Mismis, que é baixinha e muito curvilínea. Ela imediatamente tropeça e cai de cara no chão. Depois tem um colapso total sobre como ela ainda é uma bagunça total, apesar de ter 22 anos. Embora ela tenha acabado de tropeçar, Mismis está claramente empolgada que sua unidade 7 finalmente está de volta à ação. Enquanto viajam, o grupo fala sobre o quão arriscada é a missão deles. Mismis menciona a Calamidade de Gelo, que é considerada a maga mais poderosa da história. Mas como os magos não sabem que Iska está envolvido, Jae-han sente que eles têm a vantagem e podem concluir a missão sem problemas. Ele também acha que os superiores estão em pânico. Por que mais eles tirariam Iska da prisão para uma operação aleatória? A liberdade de Iska depende de o sucesso ou não desta missão. Ainda assim, sua mente está presa na guerra interminável que parece mais sem esperança do que nunca. No dia seguinte, o esquadrão chega a um local de reator. Nian aponta que o lugar ainda está incompleto, magos continuam sabotando-o. Graças às suas habilidades de engenharia e percepção digna de detetive, ela rapidamente identifica todas as falhas na estrutura. Então Jae-han começa de novo com um de seus discursos dramáticos, mas ninguém está realmente prestando atenção. Ele fala sobre como a guerra parou de fazer sentido, e agora é apenas alimentada por raiva e dor. Segundo ele, alguém tem que fazer o papel de salvador, se tornar o vilão de propósito só para acabar com tudo isso. Mais tarde, enquanto o esquadrão dirige pela floresta em direção a um ponto de encontro, o jeep deles de repente é atacado, literalmente. Um mago astro lança um ataque surpresa, mesmo estando no fundo do território imperial, o que significa que a equipe Nebulize de alguma forma cruzou a fronteira sem que ninguém percebesse. Enquanto eles ainda estão descobrindo seu próximo passo, Nian recebe um chamado de emergência de uma das equipes de apoio. Mas antes que eles possam reagir, uma bola de fogo ardente vem voando em sua direção. Iska não perde um segundo. Ele a corta ao meio com sua lâmina negra, revelando 2 magos escondidos atrás das árvores. Mas acontece que não eram apenas 2 deles. Um grupo inteiro de feiticeiros inimigos estava escondido atrás de uma estranha ilusão mágica. Mesmo claramente em menor número, a unidade 7 não recua. Eles lançam uma tempestade de mísseis diretamente nos inimigos. Em segundos, Iska e Jae-han conseguem derrubar todos os magos ao redor deles. Jae-han brinca que Iska poderia ter derrotado todos sozinho se não tivesse ficado um pouco enferrujado durante o ano em que ficou preso. De repente, o chão treme e, surgindo dele, está um golem de pedra massivo, convocado por outra bruxa astral chamada Rin. Iska rapidamente corta o braço do golem, como se não fosse nada, e diz à equipe para continuar enquanto ele lida com o resto. Pouco depois, ele encurrala Rin e exige respostas sobre a bruxa da Calamidade de Gelo. Mas Rin se recusa totalmente. Ela prefere cair do que trair a própria. Ela tenta realizar um ataque surpresa, mas falha miseravelmente. Bem nesse momento, sua superior, Alice, aparece e solta a bomba. Ela é a bruxa da Calamidade de Gelo. Com um aceno de mão, toda a floresta fica congelada instantaneamente, transformando-se em um deserto de inverno. Acontece que Alice tinha planejado isso desde o início, para congelar e destruir o reator, sem causar uma explosão enorme. O que Alice não sabia é que Iska costumava ser um dos discípulos santos, então não é mistério para ele como ele derrotou Rin. Após uma breve conversa, o confronto deles começa. Alice o bombardeia com uma tempestade de espinhos gelados, mas a lâmina branca de Iska era encantada com magia astral, permitindo-lhe bloquear e contra-atacar cada um. Impressionada, mas não disposta a recuar, Alice lhe diz para se render.
Iska recusa, dizendo que quer acabar com essa guerra que está se arrastando há muito tempo. Isso pega Alice de surpresa. Ela se abre, dizendo que sonha em derrotar o Império e criar um mundo pacífico e unido. Mas quando seu discurso atinge o auge, ela escorrega em um pedaço de gelo. Iska a segura no meio da queda, transformando instantaneamente a intensa batalha em algo saído direto de uma comédia romântica brega. Alice, totalmente frustrada, chama sua coruja gigante para carregá-la embora, avisando que não vai pegar leve com ele na próxima vez. Assim que ela se vai, o resto da equipe aparece e fica super aliviado ao ver que Iska ainda está vivo. De volta ao seu lugar, Alice passa horas de molho na banheira, tentando desesperadamente se livrar da vergonha de ter sido pega por Iska durante aquele momento constrangedor. Enquanto Rin cuida de suas necessidades, Alice não consegue parar de relembrar a cena em sua cabeça, o que só a deixa mais irritada. Querendo uma distração, ela decide ir à casa de ópera da cidade neutra para assistir a uma peça de romance trágico sobre um cavaleiro condenado. Quando a peça atinge seu final comovente, a Alice se encontra em lágrimas. Um estranho sentado atrás dela gentilmente entrega um lenço. Tocada pelo gesto, ela se vira para agradecê-lo após o show, apenas para congelar de choque quando as luzes revelam que é ninguém menos que o próprio Iska. Mais cedo naquele dia, Iska estava lidando com insônia. Mizmiz veio ver como ele estava. Sabendo que ela é bastante inútil em combate real, ela achou que ser a animadora da equipe era sua maneira de ajudar. Enquanto conversavam, Mizmiz perguntou a Iska o que estava o incomodando. Ele confessou que não conseguia parar de pensar em sua intensa briga com Alice. Tentando animá-lo, Mizmiz decidiu que ele precisava de uma mudança de ritmo, e o levou para o quarto dela, esquecendo completamente que toda a sua coleção de biquínis estava à vista de todos. Mais tarde naquela noite, Mizmiz preparou-se um chá para Iska e lhe entregou um ingresso para a mesma ópera que Alice planejava assistir. Ela já havia visto o show 9 vezes e achou que Iska deveria assistir à última apresentação. No dia seguinte, a caminho do teatro, Iska se encontrou perdido em pensamentos, lembrando-se do dia na floresta quando seu mestre, Crosswell, lhe presenteou com as lâminas astrais que ele usa agora. Enquanto a peça se desenrolava, Iska teve dificuldade para se concentrar, a mulher ao seu lado não parava de soluçar, então ele discretamente lhe ofereceu um lenço para acalmá-la. Quando a apresentação terminou e as luzes se acenderam, eles finalmente viram os rostos um do outro, e isso nos traz ao presente. Alice fica instantaneamente desconfiada, convencida de que o Império deve ter colocado Iska aqui para espioná-la, e ela está pronta para brigar. Mas Rin rapidamente a lembra que lutar é estritamente proibido em uma zona neutra. Fazendo sua melhor impressão da clássica tsundere loira, Alice sai irritada, mas em sua cabeça, ela está pensando demais em tudo. Ela está convencida de que Iska está seguindo-a. No entanto, Rin garante a ela que Iska nem se mexeu até que eles já estivessem longe, então não há motivo para pânico. Embora Alice esteja claramente irritada e agitada, ela deixa pra lá e vai a um restaurante próximo para comer algo e se acalmar. Quando chegam ao restaurante, todas as mesas estão ocupadas. A garçonete lhes dá uma opção: compartilhar um lugar com outra pessoa. Para surpresa deles, essa pessoa é Iska. Alice quase engasga com sua bebida, e Rin intervém, acusando-o de persegui-las. Mas Iska explica calmamente que ele reservou a mesa mais cedo, já que estava perto do local da ópera. Sua história faz sentido, então eles concordam, meio sem jeito, em sentar com ele. Alice diz discretamente a Rin para ficar alerta, só por precaução. Mais tarde, Rin sugere que eles saiam, mas Alice não quer que pareça que ela fugiu de Iska. Quando ambos alcançam o cardápio ao mesmo tempo, Iska se desculpa educadamente e oferece para compartilhar, o que faz Alice corar um pouco. Eles chamam a garçonete, e surpreendentemente, ambos acabam pedindo exatamente o mesmo prato. Quando a comida chega, Alice começa a se abrir lentamente, percebendo que ela e Iska compartilham muitos gostos semelhantes, mas Rin a avisa para ficar atenta. Quando Rin critica a forma de cozinhar macarrão lentamente, Iska e Alice imediatamente se unem e zombam dele por isso. Naquela noite, Rin comenta que geralmente reportam encontros inimigos à rainha, mas desta vez, Alice sugere manter toda a situação em segredo. Ela também diz a Rin para jogar fora o lenço que Iska deu a ela, lembrando-a de que ele ainda é o inimigo e pode se tornar uma ameaça, mas Alice joga a culpa, dizendo que foi a reclamação de Rin sobre o macarrão que a fez concordar com Iska em primeiro lugar. Mais tarde naquela noite, tanto Iska quanto Alice se encontram deitados acordados, claramente começando a ter sentimentos. Embora nenhum dos dois queira admitir, ela quer seu controle. Iska eventualmente cai em um sonho onde está em um trem em movimento com Crosswell. De repente, monstros atacam. Mas antes que eles sejam dominados, uma maga de gelo loira aparece para salvá-los. No dia seguinte, Iska está de volta ao treinamento com sua equipe. Mizmiz, como de costume, lembra a todos o quanto ela é ruim em combate. Então, outra soldada chamada Risia chega, revelando que ela liderará a próxima missão deles. Mizmiz entra em pânico, sabendo que as táticas inteligentes de Risia são demais para ela lidar, mas Iska a tranquiliza, dizendo que eles vão se sair bem. Ao saber que Iska não tem dormido muito ultimamente, Mizmiz oferece a ele um ingresso para uma exposição de arte que ela ganhou em uma aposta. Como ela não é fã de arte, ela diz para ele ir aproveitar por ela. Enquanto isso, Alice visita sua mãe, Milaver, que não perde tempo em perguntar sobre o espadachim que ela enfrentou perto do reator. Milaver diz que ouviu dizer que Iska era tão poderoso quanto os Elite 100 Disciples do Império, basicamente os lutadores mais fortes deles.
Ela então diz para Alice olhar para o cristal brilhante acima delas, que guarda o corpo preservado do fundador da nação. Millever começa a explicar a história de fundo, que o fundador uma vez lutou contra dezenas de milhares de soldados imperiais e que seu corpo ainda pulsa com Gelia, a energia vital deles. O que choca Alice é a próxima parte. Millever revela que o fundador tinha uma irmã gêmea, e que essa irmã não era outra senão Nebuliziae, aquela que iniciou sua linhagem real. O Império não tinha ideia de que havia 2 deles, então, quando Nebulize morreu, eles erroneamente acreditaram que o fundador tinha perecido. Alice então nota algo estranho. O cristal parece estar começando a enfraquecer. Millever explica que começou a escurecer por volta do tempo em que Alice lutou contra Isca no reator. Ela acredita que não é coincidência. Quando o poder astral se sente ameaçado, ele reage, e Millever suspeita que Isca tem algo a ver com isso. Alice lembra como Isca usou magia astral com sua espada branca, mas por enquanto, ela decide guardar esse detalhe para si mesma. Mais tarde, Rin pega Alice escorregando novamente e sugere que ela coloque sua mente em ordem. Sentindo que precisa de uma nova escapada, Alice decide escolher um novo destino desta vez, algum lugar que Isca não esperaria, já que ele já a encontrou no teatro de ópera. Mas no dia seguinte, para sua total irritação, Alice encontra Isca novamente, dessa vez parado bem na frente da exposição de arte. Ela fica atônita e frustrada, pensando que ele está seguindo em todos os lugares. Isca, no entanto, casualmente sugere que eles simplesmente entrem juntos, já que ambos já estão lá. Tentando ser esperta, Alice vai exatamente para o lado oposto, como uma verdadeira dramática. Depois de vagar pela cidade por horas, completamente perdida, ela acaba voltando à fonte central, onde Isca a cumprimenta novamente. Acontece que a equipe dele estava monitorando toda a área, mas nem eles conseguiram encontrá-la. Foi aí que ele percebeu que ela provavelmente se perdeu sozinha. Ele se oferece para guiá-la pela cidade, e durante a conversa deles, Alice acidentalmente deixa escapar que ela é uma princesa da soberania Nebulize. Ela admite que é estranho alguém como ela estar passeando casualmente com um espadachim do Império. Isca simplesmente sorri e diz: a arte não se importa com fronteiras, o que a faz corar e derreter um pouco por dentro. Mais tarde, os dois começam a pintar lado a lado. Alice pergunta por que ele está interessado em uma certa obra de arte. Isca começa a explicar detalhes sutis que a maioria das pessoas não perceberia, e enquanto ele fala, Alice o observa em silêncio, sorrindo suavemente, claramente se apaixonando um pouco por ele. Mas no momento em que percebe que está baixando a guarda, ela se dá conta e lhe entrega uma bebida como forma de agradecer, tentando parecer indiferente. No final do dia, Isca adormece em um banco, sem saber, encostando a cabeça em seu leiteiro. Mesmo que ela ainda o considere um rival, Alice não se move. Ela apenas fica sentada, deixando-o descansar tranquilamente ao seu lado. Mais tarde, a equipe está afundada em papelada, totalmente exausta de sobrecarga de informações. Então Isca aparece com refrigerantes para evitar que seus cérebros entrem em curto-circuito. Nesse momento, Hygia liga e diz para eles memorizarem tudo. É crucial para a próxima tarefa deles. Ela também diz que precisa falar com Isca em particular e pede para ele encontrá-la no Senado Imperial. Assim que ele chega, os superiores começam a revisar o relatório da sua última missão, onde ele enfrentou a Bruxa da Calamidade do Gelo. Isca considera isso um fracasso, já que não conseguiu defender o reator, mas os superiores dizem o contrário. O objetivo real dele era apenas atrasar a Alice, o que ele fez perfeitamente. Agora que eles observaram mais das habilidades dela, a informação é extremamente valiosa. Eles estão tão impressionados com o desempenho dele que estão até pensando em reintegrá-lo como um discípulo santo. Mas há um porém. Para ganhar esse título novamente, Isca tem que ir em mais uma missão crítica. Desta vez, ele está encarregado de capturar Alice viva. Naquela noite, deitado na cama, Isca pensa no tempo que passou com Alice e no que poderia acontecer se encontrarem novamente. Ele liga para Miss Miss para avisar que não estará no treino amanhã. Quando ela pergunta o motivo, ele diz que está indo para a cidade neutra encontrar alguém. Miss Miss, sendo a capitã da equipe super cuidadosa que é, concorda, mas apenas se ele a levar junto. Ela sabe que Isca tem carregado muito ultimamente, e quer ir junto para melhorar o humor dele e apoiá-lo da melhor maneira possível. Enquanto isso, Alice se lembra do momento em que discretamente colocou Isca em um táxi enquanto ele dormia, enviando-o embora como um pequeno agradecimento por ter passado o dia com ela. Foi então que Rin entrou, segurando um dossiê repleto de detalhes, revelando que Isca é, na verdade, a pessoa mais jovem a se tornar um discípulo santo na história do Império. Mas aqui está o detalhe. Mesmo após ser promovido, Isca nunca apareceu na linha de frente. Por isso, quase ninguém sabe quem ele é. Rin acrescenta que ele perdeu seu título e foi preso por um ano inteiro, tudo porque ele libertou um mago astral do cativeiro. Chocada com isso, Alice pede a Rin para descobrir quem era o mago. Rin diz que pode levar alguns dias, mas promete descobrir tudo o que puder sobre a garota que Isca salvou. Depois que Rin sai, Millever entra e questiona por que Alice está se envolvendo tanto com um soldado imperial. Ela faz uma séria palestra sobre os horrores que o Império causou e lembra a Alice de que a missão deles é derrotá-los para alcançar a verdadeira paz. Quando Millever percebe uma pintura pendurada no quarto de Alice, feita por um artista do Império, ela a repreende, dizendo que até mesmo os criadores podem ser usados como ferramentas pelo inimigo. Assim que Millever sai, Alice agarra o lenço que recebeu de Isca, lembrando dos pequenos e silenciosos momentos que compartilharam. Sem uma palavra, ela chama Rin de volta e diz firmemente para se preparar.
Elas vão para a Cidade Neutra logo pela manhã. No dia seguinte, Iska vai em direção à Cidade Neutra com Mizmiz, dizendo que tem um forte pressentimento de que Alice aparecerá. Enquanto viajavam, eles avistam um albatroz voando acima. Mizmiz comenta como é raro ver um no Império, quase como um sinal de sorte. Mais tarde, Iska chega à cidade e encontra Alice perto da fonte familiar. Mizmiz, curiosa e confusa, cutuca ele e pergunta quem é a loira curvilínea. Antes que ele possa responder, Alice se adianta orgulhosamente e se apresenta como uma celebridade. Sou a bruxa Calamidade de Gelo. O grupo se move para um lugar mais reservado, onde Alice questiona Iska sobre o mago que ele resgatou há 1 ano. Iska explica que a menina era apenas uma criança jovem com pouco poder astral e ele não podia suportar ver o Império torturar alguém tão inocente por causa da guerra. Alice rapidamente o acusa, chamando-o de hipócrita. Afinal, ele não foi designado para matá-la não muito tempo atrás? Iska responde honestamente. Ele diz que mesmo tendo tentado lutar pela paz, ninguém ouve ele. Nem o Império, nem o Nebulize. Então, ele tomou uma decisão. Se ele capturasse alguém como ela, uma descendente direta da linhagem fundadora deles, talvez pudesse usar isso para pressionar ambos os lados a um cessar-fogo. Mas Alice balança a cabeça. Ela diz a ele que essa ideia nunca vai funcionar. Pessoas do país dela carregam um ódio profundo e geracional pelo Império, um que não vai desaparecer até que eles ganhem. Mesmo assim, ela não consegue deixar de ser tocada pela empatia de Iska, e do nada, ela o convida para trabalhar sob seu comando. Rin perde a paciência imediatamente, tendo um pequeno colapso porque o nível de ilusão de Alice oficialmente saiu de controle. Nesse instante, o ar se transforma. Energia sombria ondula pelo céu. As nuvens se abrem e uma presença poderosa desce. Uma mulher de cabelos brancos sai do céu e os olhos de Alice se arregalam em descrença. É a fundadora Nebulize em pessoa. Mizmiz imediatamente pensa que Alice armou para eles, assumindo que isso era uma armadilha desde o início. Mas Alice parece igualmente chocada. Ela claramente não fazia ideia de que isso ia acontecer. Bem acima, Nebulize põe os olhos nas espadas astrais de Iska e, sem hesitar um momento, começa a incendiar a cidade com poder bruto e destrutivo. Enquanto isso, de volta ao palácio, Mylavaer sente a súbita onda de energia astral e percebe o que isso significa. O fundador se libertou do cristal. Em vez de entrar em pânico, ela sorri, acreditando que com Nebulize agora acordado, a guerra logo chegará ao fim a seu favor. De volta à Cidade Neutra, a equipe consegue sobreviver à primeira onda de destruição de Nebulize. Iska está confusa. Por que a lendária fundadora está atacando sua própria linhagem? Nebulize então explica que tudo isso faz parte da autodefesa embutida do poder astral. Ele ativa automaticamente quando se sente ameaçado, mas nem ela sabe a que está reagindo. Alice, visivelmente frustrada, confessa que só veio aqui para ter uma conversa real com Iska, apenas as duas. Agora está tudo arruinado porque seu antigo ancestral decidiu estragar o momento. Quando Alice implora para Nebulize parar, o fundador assume que ela traiu sua linhagem e se juntou ao Império, e imediatamente a ataca. Rin intervém para proteger Alice, protegendo-a com magia, mas acaba gravemente queimada. Iska diz a Alice para usar sua magia de gelo para esfriar os ferimentos de Rin, e rapidamente ordena que Mizmiz a leve ao hospital. Quando ele puxa suas 2 espadas, Nebulize imediatamente as reconhece. São as lâminas de Crosswale. Mas ela duvida que Iska tenha o que é preciso para usá-los corretamente e lança um ataque total. Alice se junta a Iska e os dois lutam lado a lado, resistindo ao poder avassalador de Nebulize. Enquanto lutam, eles argumentam que o tempo dela já passou e que ela não é mais necessária. Ela deveria voltar para seu sono. Durante o confronto, Iska lembra Alice de que este é um território neutro, e ambos querem protegê-lo. Esse objetivo comum dá a eles a confiança necessária para sincronizar seus poderes, e finalmente dominar Nebulize, forçando-a a recuar. Uma vez que tudo termina, Iska diz a Alice que ele não pode mudar de lado, ainda não. Mas ele oferece uma trégua temporária, só por hoje. Alice acena com a cabeça e concorda, mas o avisa com um sorriso malicioso. Amanhã voltamos a ser inimigos. Alguns dias depois, o grupo está se divertindo em um cassino chamativo, jogando dinheiro nas máquinas de jogos como se não houvesse amanhã. Assim como você, que joga molho branco na tela. Dean pergunta o que eles estão fazendo aqui. Acontece que 2 semanas antes, Rizia disse a Mizmiz que a próxima missão deles seria sob seu comando. Então essas eram as últimas férias antes das coisas ficarem sérias. O time assume que o próximo trabalho pode ser uma questão de vida ou morte, e Rizia provavelmente queria que eles relaxassem antes. Tentando animar o ambiente, Jayhan dá de ombros e diz que toda missão parece uma viagem só de ida para o além de qualquer forma, especialmente para um time como o deles. Mizmiz então revela sua verdadeira intenção. Ela os levou ao cassino para ganhar muito. Se eles ganharem na loteria, ela planeja comprar um tanque de batalha para aumentar suas chances de sobreviver a qualquer missão perigosa que os espera. Enquanto voltam a jogar moedas nas máquinas, Alice também chega ao cassino. Rin começa a dar-lhe um rápido passeio, explicando que Jurich é conhecida como uma cidade de diversão e indulgência. Mas Alice claramente queria ir para a zona neutra. Rin achou que era só uma desculpa para encontrar Iska, então ela vetou a ideia. Ela leva Alice para as máquinas caça-níqueis e elas passam casualmente por Iska e Mizmiz, sem nem perceber. Mas Alice não está aqui para os jogos. Ela está focada em escolher o momento perfeito para seu próximo duelo com Iska. Rin aperta o botão da máquina por diversão e, milagrosamente, elas ganham um jackpot na primeira rodada.
Ela está nas nuvens e corre para encontrar o pessoal do cassino enquanto uma multidão começa a se reunir em torno da máquina. É quando Nin se aproxima, parabeniza Alice e brinca que eles provavelmente poderiam comprar um tanque agora com aquele prêmio. Mas Alice não se importa nem um pouco com os ganhos. Sem hesitar, ela entrega todo o balde de moedas para Nin, que corre de volta para o grupo. Quando Nin retorna, ela casualmente menciona que a loira de aparência real que lhe deu o prêmio deve ser algum tipo de princesa. Mas Iska, sem nem se virar, descarta isso com um sorriso. Não há como Alice estar aqui, certo? Mais tarde, enquanto vagam pelas ruas da cidade, Alice e Rin encontram uma pequena cabine de leitura de fortuna escondida em um canto. Curiosa, Alice decide dar uma olhada. Lá dentro, ela diz à velha vidente que quer saber quando encontrará o garoto em quem tem pensado ultimamente. A velha coloca suas cartas de tarô, revelando um par que parecia refletir uma conexão forte. Ela diz a Alice que a pessoa que ela está procurando está sempre por perto, que o vínculo delas é inquebrável, não importa a distância. Momentos depois, Alice se junta a Rin e as duas continuam a explorar a cidade. Pouco depois de saírem, Iska e o esquadrão chegam ao mesmo stand de adivinhação. Iska, sentindo-se brincalhão, pede para lerem sua sorte. O resultado é como você. Ela disse que ninguém quer o controle dele. Desculpem, pessoal. Quer dizer, ele tira exatamente o mesmo par de cartas que a Alice. A velha lhe dá a mesma mensagem. A garota que ele procura está mais perto do que ele imagina. De volta ao Império, Rize é vista se reunindo com o Senado Imperial. O assunto? Algo conhecido como o Vortex. Eles informam a ela que reforços são urgentemente necessários naquela região. Em vez de emitir ordens diretamente para Miss Miss, eles querem que Rize assuma o papel do mal policial e entregue a notícia a ela mesma. Rize chama a Unidade 7 e casualmente solta a bomba. Tudo o que eles memorizaram antes completamente inútil agora. Assim como a reputação do esquadrão deles, ela brinca. Eles foram designados para uma missão totalmente nova. Ela explica que uma batalha massiva, basicamente uma guerra de território que dura um século, começou logo após o Vórtice aparecer pela primeira vez. Esse Vórtice é a causa raiz do porquê os magos astrais existem. Agora, um segundo está começando a se formar, e se a soberania Nebulize colocá-lo em suas mãos, isso poderia desequilibrar a guerra. Então, a nova missão da Equipe 7, impedir que as forças inimigas tomem o controle, custe o que custar. Enquanto isso, de volta à Nebulize, Alice está sozinha, segurando silenciosamente o lenço que ela recebeu de Iska. Jin entra e lhe entrega uma mensagem selada. É de sua irmã, Sisbel. A mensagem de Sisbel revela que um novo Vortex foi detectado no Vale do Meio e as tropas do Império já estão a caminho do local. Ela também revela outra surpresa. A família Zou manteve esta informação escondida da rainha, provavelmente porque planejavam usar o poder do Vortex para si mesmos. Para investigar, Alice vai até a propriedade da família Zou apenas para encontrar o lugar completamente deserto. Naquele momento, Rin sente alguém atrás deles. Uma figura mascarada aparece com uma faca e Rin imediatamente o confronta. Acontece que o homem é Ronovus, e este foi apenas um teste para verificar a percepção deles. Ele fica surpreendentemente impressionado com o quão aguçados são seus instintos. Quando perguntado sobre o significado desse ato, Ronovus afirma que carrega uma lâmina para proteção porque seu poder astral não é muito forte. Alice não perde tempo e pergunta diretamente sobre o Vortex. Ele responde vagamente, dizendo que ainda não há provas concretas. Pode ser nada mais do que uma perturbação de magma, mas ainda assim recomenda enviar tropas apenas por precaução. Quando Alice pergunta por que não notificaram a rainha, ele diz casualmente que a papelada demorou, mas o mensageiro já está a caminho. Alice percebe suas táticas de atraso e decide não perder mais um segundo ali. No dia seguinte, Iska pergunta a Miss Miss se ela relatou o encontro deles com Nebulize aos superiores. Ela diz que sim, mas eles ficaram bravos porque ela não tirou fotos do fundador. Enquanto conversam, Miss Miss esbarra em uma velha amiga chamada Noro e a apresenta para o restante da Unidade 7. Pouco tempo depois, o comandante sem nome faz uma entrada aparecendo alguém em um cosplay de nômade de baixo orçamento e alinha os recrutas para receber ordens. Ele lhes dá duas opções: ou encontrar o Vórtice antes que o inimigo o faça, ou destruí-lo completamente se não conseguirem. A equipe sai para começar a busca, mas não conseguem localizar o Vortex. De repente, Miss Miss recebe uma mensagem de Noro, avisando que uma das unidades desapareceu enquanto fazia reconhecimento na área e eles perderam contato com duas equipes de apoio enviadas para encontrá-los. Quando todos se reúnem na base, Nameless anuncia friamente que não há necessidade de tentar um resgate. Essa decisão enfurece a Unidade 7. Determinado a obter respostas, Iska avança para desafiá-lo, mas Nameless o ignora, chamando-o de traidor por deixar um prisioneiro escapar. Ele se recusa a desperdiçar seu tempo ou energia no que chama de piada de baixo escalão. É quando Miss Miss intervém corajosamente. Embora claramente nervosa, ela se mantém firme e se apresenta como a capitã da Unidade 7, perguntando diretamente por que nenhuma equipe de resgate foi enviada. Nameless não responde, mas Miss Miss ganha um pouco de confiança com o momento. Sentindo-se animada, ela então se volta para sua equipe e decide dar a eles uma motivação inesperada. Mais tarde, Alice e Rin chegam a um campo militar restrito. Mesmo que os guardas digam que a área é proibida, Alice entra de qualquer maneira com toda a atitude de uma realeza acostumada a conseguir o que quer. Eles chegam a um enorme feixe de luz disparando para o céu e Alice percebe imediatamente que é outro vórtice. Nesse momento, o nobre mascarado Ronovus aparece, desta vez acompanhado por uma garota tímida chamada Kissing.
Ele explica que eles estavam prestes a notificar a rainha sobre o aparecimento do Vortex. Kissing se esconde nervosamente atrás de Ronovus, agindo como se estivesse genuinamente com medo de Alice. Então, quando Ronovus pede a Alice para liderar os esforços de defesa junto com eles, Alice se volta para ele e pergunta se Kissing é realmente tão perigosa. Ele confirma que sim. Na verdade, ele acredita que Kissing é ainda mais forte que a própria Alice. Chocada, mas tentando não demonstrar, Alice pergunta o que eles planejam fazer com o Vórtice. Ronovus não se contém. Ele revela que o plano é simples: lançar uma guerra em larga escala contra o Império. Enquanto isso, a Unidade 7 capta alguns sinais astrais estranhos vindo de sua base, leituras que só podem ser causadas por arte astral. Jehan imediatamente entende tudo, percebendo que sua base provavelmente foi infiltrada. Ele deduz que as unidades desaparecidas não foram eliminadas, elas foram capturadas. Mismis então informa à equipe que o comando já mudou a base para um novo local, e suas ordens são continuar procurando pelo Vórtice. Neste momento, eles notam uma coluna de luz brilhante ao longe. Acreditando que poderia ser o Vortex, eles rapidamente se dirigem para lá. Pouco tempo depois, o esquadrão de Nuru chega ao local. Mismis, animada em ver sua velha amiga, corre direto para seus braços como um cachorrinho perdido. Mas a reunião feliz toma um rumo selvagem. Para surpresa de todos, Nuru revela que a luz não era o Vórtice, era uma armação. O grupo dela também caiu nessa, como ratos correndo atrás de Keijo. Puxando a gola, ela revela uma marca astral brilhante em seu pescoço e, sem aviso, agarra Mismis pela garganta. Enquanto começa a sufocá-la, Noro declara orgulhosamente que está trabalhando com a soberania Nebulize o tempo todo. De repente, um por um, os membros do esquadrão de Nuru caem como moscas, eliminados por um atacante invisível. O culpado logo se revela, o comandante sem nome, emergindo do furtivo como se não fosse nada. Ele está pronto para executar Nuru no local, mas um dos colegas de esquadrão dela faz um movimento estúpido e lança um feitiço de fogo, causando caos. A distração dá a Nuru tempo suficiente para escapar, arrastando uma Mismis inconsciente com ela. Nameless está prestes a lançar uma faca neles, mas Iska a desvia no último segundo, sabendo muito bem que Mismis também teria sido atingida. Nameless está claramente irritado com a interferência de Iska, mas não insiste no assunto. Em vez disso, ele friamente diz à equipe para continuar procurando pelo Vortex enquanto ele retorna à base. Enquanto isso, no fundo de uma caverna, Alice observa o Vortex e percebe que é muito menor do que ela esperava, pequeno o suficiente para que apenas alguns magos se beneficiassem dele. Nesse momento, Nuru aparece com Mismis ainda inconsciente. Quando ela começa a acordar e vê Alice entre seus captores, fica chocada e confusa. Mas Alice não quer que ninguém saiba que ela entrou em contato com alguém do Império. Antes que Mismis possa dizer qualquer coisa, Rin rapidamente a nocauteia novamente, calando-a antes que ela possa causar uma cena. Então, Alice tem uma nova ideia ousada. Ela diz a Noro para entregar as coordenadas do acampamento imperial. Com a habilidade de teletransporte de Rin, eles podem chegar lá instantaneamente. O objetivo dela, um confronto direto e pessoal com Iska, sem mais jogos. Do lado de Iska, a equipe encontra pegadas que levam para uma caverna. Lá dentro, eles avistam o verdadeiro Vortex. Mas o tempo está se esgotando. As forças imperiais já começaram a disparar mísseis na área, e Nin calcula que eles têm cerca de 20 minutos para garantir isso antes que toda a caverna desabe. No meio do caos causado pelos ataques de mísseis, Iska se infiltra na caverna e consegue resgatar Mismis, libertando-a de suas amarras. Assim que começam a se mover, Noro tenta atacá-lo com relâmpagos, mas Iska absorve a energia com sua espada astral. De repente, Lady Kissing faz sua entrada. Ela intercepta um míssil no ar com sua magia astral bizarra e o apaga completamente como se nunca tivesse existido. Com isso resolvido, ela volta sua atenção para Iska, revelando que suas ordens são claras: eliminar qualquer soldado imperial à vista. Percebendo o quanto ela é perigosa, Iska diz a Mismis para ficar escondida e fora de perigo. Kissing lança uma barragem de ataques astrais, mas Iska bloqueia todos eles com sua lâmina, algo que claramente a surpreende. Ela nunca esperou que alguém pudesse contra-atacar seus ataques tão facilmente. Frustrada, Kissing regenera o míssil que havia absorvido anteriormente e tenta eliminar Iska de uma vez por todas. Mas quando a fumaça se dissipa, Iska sai ileso, pegando-a completamente de surpresa. Perdendo a compostura, ela o ataca imprudentemente com força total, mas Iska, mantendo a calma sob pressão, usa sua agilidade e instintos afiados para desviar e se aproximar, então acerta um golpe limpo em seu abdômen, nocauteando-a. Quando Kissing desmaia, Nuru entra em pânico e sai correndo da caverna como um covarde, enquanto Mismis corre até Iska para verificar como ele está. Antes que possam recuperar o fôlego, o mascarado Lord Hanabis aparece de repente atrás de Iska. Mesmo Iska girando rapidamente, ele ainda acaba sendo ferido pela lâmina de Hanabis. Então, o mascarado Lord Hanabis aparece do nada, agarra Kissing e instantaneamente se teletransporta ao lado de Mismis, empurrando-a diretamente para o coração do vórtice. Enquanto isso, Alice e Rin chegam à base imperial apenas para encontrá-la completamente deserta. Justo quando tudo fica em silêncio, Rin de repente sente algo estranho e empurra Alice, levando um golpe por conta própria. É então que Nameless abandona a invisibilidade e avança. Furiosa por Rin ter se machucado, Alice se prepara para fazê-lo pagar.
ela começa um duelo, mas a princípio subestima Nameless, quase tendo sua garganta cortada no processo. Percebendo seu erro, ela pede desculpas por ter se contido e promete lutar seriamente. Desencadeando sua grande calamidade de gelo, ela congela todo o campo de batalha num piscar de olhos. Sem nome, no entanto, mal consegue escapar antes de ficar preso. Mais tarde, de volta ao local do Vortex, Alice vê Iska pulando para resgatar Miss Miss. Desesperada para terminar sua luta pessoal, ela pula logo atrás dele, gritando sobre como é difícil rastreá-lo. Ela se oferece para ajudá-lo, mas apenas se ele concordar em resolver o duelo deles depois. Iska aceita e pega a mão dela. Ela cria plataformas congeladas para suporte. Mas antes que eles possam sair, uma voz estranha ecoa de dentro do vórtice, derrubando Alice e puxando Iska e Miss Miss para dentro. Deixada para trás, Alice ferve de frustração, esperando silenciosamente que Iska saia para que possam finalmente terminar o que começaram. Enquanto isso, Men e Jehan finalmente localizam Iska e Miss Miss, e imediatamente perguntam como os dois conseguiram sobreviver ao vórtice. Iska, segurando um cristal brilhante na mão, não consegue explicar direito o que aconteceu. Tudo aconteceu rápido demais para processar. Lá no Soberania Nebulizar, Alice se vê regando plantas aleatoriamente, claramente distraída, enquanto se lembra do momento em que Iska segurou sua mão. Quando Rin a verifica, Alice de repente entra em modo de negação total. Mas Rin vê através dela. Ela percebe que Alice não conseguirá se concentrar até ter um fechamento com Iska, então sugere que elas organizem outro encontro na Cidade Neutra. A ideia instantaneamente melhora o humor de Alice. De volta à base do Império, Jehan provoca Miss Miss sobre ser capturada, desmaiar e depois se jogar voluntariamente em um vórtice. Fiel ao seu estilo, Miss Miss cai de joelhos, implorando por perdão como se fosse o fim do mundo. Iska a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Ele está apenas feliz por terem saído vivos. Mas nesse momento, Miss Miss começa a sentir algo estranho em seu ombro. Antes que alguém possa verificar, Rizia aparece com uma nova missão. Desta vez, o Império quer que a Unidade 7 se infiltre na Soberania Nebulize sob seu comando, com o objetivo de sequestrar a própria Rainha Nebulize. A missão parece tão insana que Jehan pergunta diretamente se ela está brincando. Iska concorda, dizendo que parece que eles acabaram de receber um bilhete só de ida para a desgraça certa. Mas quando Rizia confirma que a missão é 100% legítima, a equipe imediatamente pergunta se ela tem um plano. Ela explica que durante os julgamentos de bruxas anteriores, as pessoas eram marcadas com brasões astrais, símbolos usados para identificar magos e cidadãos da soberania de Nebulis. Esses brasões eventualmente se tornaram uma espécie de passaporte. Qualquer um sem um, provavelmente um espião do Império. Naturalmente, a equipe está preocupada. Como eles devem se infiltrar sem esses brasões? Rizia os assegura que em 3 dias, ela terá um jeito limpo e seguro para eles entrarem em território inimigo. Enquanto isso, Alice e Rin estão esperando na Cidade Neutra por Iska há 3 dias seguidos, mas ele ainda não apareceu. Alice começa a ficar frustrada, se perguntando onde ele foi parar. Rin tenta manter as coisas realistas e sugere a ideia de que talvez Iska não tenha sobrevivido ao vórtice, mas Alice não acredita nisso. Ela sente no fundo que ele está vivo. Ele é muito durão para cair assim. Eles decidem se separar. Alice vai procurar nas ruas principais enquanto Rin verifica a área ao redor. Depois que ela sai, Rin reflete sobre como Alice deve ser a próxima rainha, mas outros estão circulando o trono como abutres, apenas esperando para reivindicá-lo. Neste momento seria um momento perfeito para Alice ganhar o favor do público, mas ela está muito focada em perseguir Iska para se importar. De volta ao Império, o esquadrão se reúne para falar sobre como a próxima missão é arriscada. Enquanto estão conversando profundamente, Miss Miss de repente sente aquela sensação estranha em seu ombro novamente. Nin pede para ela tirar a jaqueta para ela poder verificar, e para surpresa de todos, agora há uma marca astral no corpo de Miss Miss. Entrando em pânico, Miss Miss começa a surtar. Iska coloca gentilmente a mão no ombro dela e pergunta calmamente se ela se lembra de quando isso pode ter aparecido. Jairin acha que deve ter acontecido quando ela pulou no vórtice, o que significa que seu corpo é compatível com energia astral, tornando-a uma potencial maga. Abalada, Miss Miss cai de joelhos. Jairin e Nin começam a se perguntar se devem relatar isso aos superiores. Mas Iska diz suavemente a Miss Miss que ela pode simplesmente esconder o brasão e continuar servindo como capitã deles. Jairin e Nin concordam e juram protegê-la a qualquer custo. Enquanto isso, Alice retorna à soberania de Nebulis após não conseguir encontrar Iska, ainda procurando por lugares por onde ele possa ter passado. De volta à equipe, eles fazem um brainstorm sobre como esconder o brasão de Miss Miss, sabendo que um discípulo santo provavelmente poderia detectá-lo. No dia seguinte, Iska leva Miss Miss para a Cidade Neutra para ajudá-la a relaxar, mas ele começa a sentir-se culpado como se estivesse escondendo o caminho dela. Mas Miss Miss diz a ele que foi a decisão certa. Ela realmente se sente livre aqui, não como se estivesse fugindo. Eles compartilham um momento tranquilo e Iska reflete sobre tempos pacíficos, prometendo acabar com esta guerra para que ninguém como Miss Miss tenha que continuar escondendo quem são. Depois desse papo de coração aberto, Miss Miss sai para pegar algumas bebidas. Em outro lugar, Alice ainda está vagando pela cidade e, por pura sorte, ela acaba perto do banco onde Iska está sentado. Suando sob o sol, ela pede para sentar ao lado dele, apenas para perceber que é o próprio Iska. Ela está surpreendida, chateada por ele ter sumido, e diz que tinha tanto para lhe contar, mas agora sua mente está vazia. Iska oferece-lhe o assento, mas ela recusa, pois tecnicamente são inimigos. Quando ele sugere ficar de pé para que ela possa sentar, Alice responde que quer que eles sentem lado a lado como iguais.
Enquanto ambos se acomodam, espaçados como rivais em um drama romântico, Alice admite que está feliz por ele estar bem. Notando que Iska está perdido em pensamentos, ela pede que ele se abra, mas ele recusa calmamente, lembrando-a de que ainda estão em lados opostos. Ainda sentada com Iska, Alice insiste para que ele diga o que está pensando, embora sua maneira de falar pareça mais sugestiva do que pretendia. Então, Rin aparece como a terceira roda definitiva e entrega uma bebida de limão para ela. Alice oferece uma de volta, e é quando Iska de repente se lembra que Miss Miss tinha saído mais cedo para pegar bebidas, mas ainda não voltou. No momento em que ele toma um gole, ele desmaia. Rin admite casualmente que colocou algo na bebida dele. O plano dela não era machucá-lo. Ela só queria provar que a soberania Nebulize é perigosa para que ele parasse de ver Alice. O que ela não esperava era o quão ingênuo ele seria ao realmente beber aquilo. Rin, agora em modo totalmente caótico, até sugere que eles apenas o sequestrassem. Quando ela levanta Iska do banco, Miss Miss chega bem a tempo de testemunhar a cena. Alice diz claramente que Iska é uma ameaça para a nação deles, e que ela vai levá-lo sob custódia. Mas Miss Miss, sem querer recuar, ativa instintivamente seus poderes astrais, embora ela não tenha controle real sobre eles. Apesar do súbito aumento de força, Alice a supera facilmente, e leva Iska sem quase nenhuma resistência. De volta ao Império, Hygia informa ao Imperador que a Bruxa da Calamidade de Gelo capturou Iska com sucesso e aguarda novas ordens. Enquanto isso, em um veículo, Alice comenta que Iska, sendo um ex-discípulo santo, será tratado pior do que uma empregada na soberania. Mas ao invés de ir para a capital, ela ordena a Rin que faça um desvio diretamente para a zona mais próxima controlada pelo Nebulize. Enquanto isso, Hysia atualiza os superiores sobre o sequestro de Iska, mas eles mal reagem. Em vez de ajudar, eles dizem a ela para continuar com a missão secreta original. No entanto, ela recebeu ordens diretas do próprio Imperador. Recuperar Iska é agora a principal prioridade. Uma testemunha ocular avistou o veículo em que Iska foi levado e Rin já o rastreou até a província 13 da soberania Nebulize, especificamente para Alcatraz, um setor prisional fortemente protegido. Essa instalação também abriga o infame Hered Salinger, que se voltou abertamente contra a rainha Nebulize. Hygia suspeita que se eles libertarem Salinger, ele pode até mudar de lado e se juntar ao Império. Ela se encontra com a Unidade 7 e dá a eles o sinal verde para lançar uma missão de resgate. Ela também entrega recipientes especiais, cheios de energia astral, que temporariamente dão ao usuário um brasão falso na pele. Pensando rápido, Jerrin aplica um no ombro de Miss Miss, cobrindo sua marca real por enquanto. Hygia então dá ao esquadrão seu objetivo completo, libertar Iska e causar o caos absoluto em sua saída. Enquanto eles fazem isso, outra unidade vai se infiltrar no palácio para capturar a rainha, exatamente como o plano original. Mais tarde naquela noite, Rin e Alice chegam a Alcatraz. Dentro do carro, Alice não resiste a cutucar o queixo de Iska, achando que ele fica bem bonito enquanto inconsciente. Nesse momento, um gato atravessa a estrada. Rin pisa no freio, fazendo Iska cair para a frente e pousar no ombro de Alice. Envergonhada, ela o empurra, mas esse solavanco o acorda. Ele rapidamente se lembra de como chegou aqui e se vira para Alice, visivelmente desapontado. Ele diz que nunca esperou que alguém como ela, uma princesa, recorresse a uma jogada tão barata. Alice não perde tempo em culpar Rin, que rebate chamando Iska de idiota por cair em uma armadilha dessas. Enquanto isso, a Unidade 7 passa com sucesso pelo ponto de controle usando os emblemas temporários. Em outro lugar, Rin e Alice acompanham Iska até um hotel e lembram-no de que agora ele está no território da soberania Nebulize. Então tentar qualquer coisa engraçada poderia levá-lo à execução. Quando chegam à suíte de Alice, Rin sugere trancar Iska em um quarto separado por segurança. Mas Alice recusa, dizendo que não quer que ninguém pense que ela maltrata seus prisioneiros. Em vez disso, Rin decide pessoalmente vigiar Iska e pede que a equipe os mova para a suíte presidencial. Ao mesmo tempo, a Unidade 7 recebe uma ligação de Hysia, que os guia até sua localização. Quando se encontram, ela decide se juntar a eles na missão de infiltração na torre da prisão ao Logan, onde Iska está supostamente detido. De volta ao hotel, Rin discretamente planeja eliminar Iska. Ela pega uma faca, corta a própria mão e cria uma história falsa de que a Iska a atacou, com a intenção de fazer com que ele seja executado sob alegações de legítima defesa. Ela avança nele com a faca justo quando Alice, completamente alheia, está na outra sala debatendo o que pedir para o jantar. Quando Alice vai perguntar a Rin sua preferência de refeição, ela abre a porta e fica chocada ao encontrá-la no meio do ataque. Divertida com a situação, Alice sorri e brinca, perguntando se deveriam transformar essa briga de facas em uma de 3, o que finalmente faz Rin parar. Enquanto isso, a Unidade 7 invade com sucesso a prisão, mas Hysia se separa do grupo para realizar sua própria missão secreta. Jerrin observa que os discípulos de Sent raramente deixam a capital, o que significa que Hysia deve ter uma agenda mais profunda. De volta à suíte, Alice se algema a Iska para impedi-lo de escapar e evitar que Rin faça mais truques. Quando Iska aponta o óbvio, como onde ela vai ao banheiro ou dorme enquanto está acorrentada, Alice ignora. Mas no momento em que ela sente a natureza chamando, ela entra em pânico e pede a chave, só para perceber que Rin já foi embora. Mais tarde, Rin retorna e se prende a Iska, permitindo que Alice finalmente tome um banho em paz. Quando Iska pergunta o que eles planejam fazer com ele, Rin responde friamente que se fosse sua decisão, ela o trancaria para sempre.
Nesse momento, Alice entra na sala vestindo apenas uma toalha, esquecendo completamente que Iska ainda está lá. Percebendo tarde demais, ela rapidamente se vira, acidentalmente dando a ele uma visão completa dela. Mas Iska, sempre o nerd tático, mal reage. Seus olhos estão fixos no emblema astral marcado em suas costas. Embora as pessoas sempre falem sobre seu emblema, Alice nunca se importou com suas opiniões, mas, por algum motivo, ela está curiosa sobre a opinião de Iska. Iska calmamente conta a ela sobre sua capitã, Miss Miss, que recentemente desenvolveu um emblema e tecnicamente se tornou uma bruxa. Mesmo assim, ele ainda a respeita exatamente do mesmo jeito. Para ele, o emblema não significa nada, não é por isso que ele luta. Ele vê Alice como uma igual e uma verdadeira rival na batalha. A honestidade de suas palavras atinge Alice como uma onda de emoção. Ela fica tão lisonjeada que começa a se exibir casualmente, como se estivesse mostrando para uma plateia particular, totalmente envolvida no momento. Enquanto isso, na prisão a Logan, Risha visita o infame Salinger, o chamado Demônio Transcendente. Apesar de estar preso há 30 anos após trair a Rainha Nebulise, o homem parece não ter envelhecido um dia. Quando Risha casualmente pergunta se ele é realmente Salinger, ele a avisa para não falar com ele tão informalmente. Ele pergunta como ela conseguiu entrar na prisão, e ela dá de ombros, dizendo que ainda tem contatos dentro da soberania Nebulise. Indo direto ao ponto, Risha diz a ele que o Império planeja esmagar a soberania, e poderia usar alguém poderoso como ele ao seu lado. Salinger, não impressionado por vingança, admite que a oferta soa entediante, mas como ele não tem nada melhor para fazer, ele concorda só pela diversão. Mais tarde naquela noite, Alice e Iska saem para a varanda para um pouco de ar fresco. Iska comenta sobre como a cidade parece bonita à noite, e Alice responde calmamente que por trás dessas luzes há prédios cheios de criminosos, muitos deles impotentes, mas uma exceção se destaca. Ela diz a ele que a Torre de Login da Coruja é a prisão mais segura da cidade. É onde eles mantêm os piores dos piores, incluindo Salinger, o traidor que uma vez atacou a rainha e ganhou o título de demônio. Nesse momento, Rin entra na sala com notícias. Alguém do Império infiltrou-se na cidade. Seus olhos se voltam para Iska, mas ele imediatamente esclarece que esteve algemado e monitorado o tempo todo. Rin continua. Enquanto a província central parece tranquila, atividades suspeitas foram relatadas em 12 outras regiões, incluindo bem aqui em Alcatraz. Ao mesmo tempo, a Unidade 7 percebe os alarmes soando por toda a instalação, seguidos por equipes de emergência entrando em ação. Mas Jae-Han permanece calmo, imaginando que os guardas não estão atrás deles, eles estão apenas reagindo à agitação. De repente, o chão treme. Risha avisa pelo rádio, revelando que alguém abriu um buraco enorme na parede da prisão usando magia astral. Quando Miss Miss pergunta sobre Iska, Risha diz casualmente que ele nem está nesta torre, mantendo silêncio sobre o fato de que ela nunca planejou resgatá-lo. Ela ordena que o esquadrão recue, mas antes que eles possam, 2 guardas os avistam e começam a se mover rapidamente, colocando a Unidade 7 em uma situação difícil. Enquanto isso, perto da suíte presidencial, Alice e Iska veem fumaça subindo da torre da prisão. Rin confirma que houve uma explosão, e agora um rugido enorme foi ouvido vindo da cela de Salinger. Eles temem que o demônio possa ter escapado. Alice percebe exatamente para onde ele iria, a câmara do espírito astral de sua mãe, e ela é a única capaz de rastreá-lo. Ela diz a Rin para preparar o transporte imediatamente e sai, embora com relutância. Antes de partir, Alice se vira para Iska. Ela lembra a ele que tecnicamente não deveria estar dizendo nada. Ele ainda é o inimigo, mas confessa que compartilhar o que está em sua mente pode ajudar a aliviar o peso que está carregando. Corando de vergonha, ela tira um lenço vermelho e o coloca na mesa. É a maneira dela de retribuir o que ele lhe deu. Embora ela acrescente, de forma desajeitada, que o antigo dele foi guardado em um lugar pessoal, então ela comprou um novo para ele. Com isso, ela sai correndo da sala, deixando Iska completamente perplexo. De volta à torre da prisão, enquanto os guardas se aproximam, Miss Miss revela corajosamente sua crista astral para atrair a atenção deles, dando a Jae-Han e Nin uma chance de atacar. Ela se move rapidamente para manter os guardas distraídos, mas, como de costume, Miss Miss acaba encurralada, e bem quando um dos guardas levanta sua arma, ela está encarando o barril da execução. Por sorte, Jae-Han e Nin derrubam os guardas bem a tempo, seguindo o plano perfeitamente. Assim que o perigo passa, Miss Miss começa a chorar, tremendo e admitindo o quanto estava apavorada de morrer. Nin a conforta gentilmente, e uma vez que ela se acalma, Miss Miss decide tentar ligar para Iska, esperando que ele possa atender. De volta ao hotel, Iska ouve seu telefone vibrando e corre para o quarto de Alice para pegá-lo. Para seu alívio, é Miss Miss, e eles finalmente se reconectam. Eles rapidamente atualizam um ao outro sobre o que está acontecendo de ambos os lados. A equipe pergunta se Iska pode encontrar uma maneira de se livrar das algemas, e é quando ele se lembra do lenço vermelho que Alice deixou para trás. Correndo lá fora, ele abre e encontra uma chave dentro. Agora livre, ele diz à equipe para ficar no lugar, que ele está indo ajudar. Enquanto isso, Alice e Rin estão correndo em direção à prisão quando o carro deles é de repente atingido. Eles escapam por pouco antes que o veículo exploda em chamas. À medida que se aproximam, Rin revela que as forças imperiais estão causando caos em toda a província. Decidida, Alice promete lidar com cada crise uma por uma. Quando chegam perto dos portões, os guardas imediatamente a reconhecem e fazem uma saudação. Assumindo totalmente o papel de liderança, ela assume o controle da situação como representante de sua mãe. Então, ela ordena que Rin enfrente Salinger enquanto ela mesma lida com o restante da crescente ameaça.
Em outro lugar, Iska se reúne com a Unidade 7, que está mais do que pronta para escapar, mas Iska pede suas espadas e diz para eles manterem sua posição por apenas 15 minutos. Então ele corre em direção à prisão sozinho. Dentro da torre, Rin finalmente confronta Salinger cara a cara. Sem hesitar, ela o acusa de ser o que ele realmente é, um ladrão desprezível tentando roubar o espírito astral da rainha. Salinger afirma com arrogância que não está roubando nada. Ele está simplesmente coletando espíritos astrais como um rei mago coletando impostos de seu povo. Sua verdadeira ambição? Reunir todos os espíritos e ascender além da realeza. Porque por que se contentar em ser um rei quando você pode se tornar um deus? Cansada de suas ilusões e monólogos intermináveis, Rin lança todos os movimentos mal planejados que conhece, jogando cada último feitiço de seu livro. Mas Salinger a afasta casualmente, como se ela não fosse nada mais do que um inseto irritante, deixando-a se debatendo como uma boneca de pano encharcada. Ele revela que seu espírito astral da Terra veio diretamente da pura linhagem de sangue, tornando sua mágica terrestre de terceiro reino risivelmente inútil em comparação. Pior, ele admite casualmente ter roubado bebidas alcoólicas da própria família real. Enfurecida, Rin começa a lançar insultos e maldições mais por desespero do que qualquer outra coisa. Irritado tanto com sua fraqueza quanto com sua atitude, Salinger decide que é hora de apagá-la da existência. Mas assim que ele está prestes a dar o golpe final, Iska aparece, bloqueando o ataque no último momento. Rin, aliviado, rapidamente conta a Iska quem realmente é Salinger. Iska concorda em ajudar a combatê-lo, mas apenas se Rin prometer deixar ele e sua equipe irem depois. Salinger, perplexo com a disposição de Iska para defender um mago astral, questiona seus motivos, mas acaba deixando pra lá. Ele está confiante demais em si mesmo para se importar de qualquer maneira. Enquanto isso, em outro lugar na soberania nebulosa, Sisbel está olhando para o céu noturno quando percebe alguém se aproximando. É o leal mordomo deles, Shuvald, caminhando em direção a ela com algo em mente. Sisbel estava ansiosa sobre o que estava acontecendo em sua terra natal. Ela perguntou ao seu velho mordomo Shuvald por uma atualização. Ele disse a ela que assassinos do Império haviam entrado em sua nação e que o demônio Salinger havia escapado da prisão. Ele acrescentou que Alice havia assumido o comando da situação, o que só deixou Sisbel mais nervosa. Enquanto isso, Iska e Salinger já estavam lutando. Salinger ficou chocado com a forma como Iska conseguia cortar suas ondas sonoras ocultas. Acontece que Iska estava usando o calor de incêndios próximos para rastrear os ataques e reagir a tempo. Quando Rin tentou revelar as habilidades de Salinger no meio da batalha, Salinger a nocauteou para manter as coisas apenas entre ele e Iska. Durante toda essa luta caótica e troca de provocações, Iska conseguiu acertar um golpe, mas Salinger tinha uma barreira de vento o protegendo. Sem recuar, Iska continuou avançando. Salinger tentou lançá-lo do chão, mas Rin gritou um aviso a tempo, ajudando Iska a desviar. Apesar de estarem em lados opostos, Iska e Rin decidiram se unir temporariamente, pensando que poderiam enganá-lo. Então, Salinger se gabou de como ele dominou várias novas técnicas nos últimos 30 anos, afirmando que é o único que controla totalmente o verdadeiro poder dos espíritos astrais. Enquanto isso, Alice estava ocupada comandando as tropas quando foi atacada de surpresa por Nameless. Ela mal conseguiu pará-lo a tempo. Quando ela perguntou se ele estava por trás de tudo, Nameless apenas disse para ela parar de fingir ser ingênua e desapareceu antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Logo depois, Alice viu Iska e Salinger se enfrentando em uma ponte. Ela ficou chocada quando Salinger mostrou que podia controlar ambas as energias astrais opostas ao mesmo tempo, o que tornou seu ataque super forte. Ele os atingiu com um feitiço combinado chamado Fogo Congelante, e quando Iska cortou através dele, a magia ficou ainda mais louca devido à reação instável. Depois do que parecia ser Iska sendo despedaçado, Salinger revelou seu plano final, fundir-se com o próprio espírito astral, algo que apenas duas pessoas conseguiram, uma delas sendo o fundador Nebulize. Enquanto Salinger se vangloriava, Rin defendeu Iska, dizendo que ele era o único guerreiro que o fundador via como um verdadeiro rival e o único que realmente a derrotou. Salinger achou que ela estava apenas falando bobagem e se moveu para eliminá-la, mas Iska de repente reapareceu, vivo e chutando. Ele explicou como sua espada preta cancela a magia astral e a espada selvagem a copia. Ele usou o primeiro para cortar o gelo, depois usou o segundo para cavalgar aquele gelo através das chamas para a segurança. Cansado das artimanhas de Iska, Salinger misturou vento e relâmpago para liberar uma tempestade de areia com trovões. Rin convocou um golem para proteger Iska, mas Salinger a viu como uma ameaça e tentou eliminá-la. Nesse momento, Alice chegou e bloqueou o ataque usando sua magia de gelo. Embora Salinger tivesse habilidades incríveis, ele ainda não conseguia lidar com os movimentos de espada loucos de Iska. Ele não pôde deixar de rir de como o destino lhe apresentou um inimigo tão forte. Em vez de prolongar a luta, Salinger simplesmente mergulhou no fundo do poço, terminando as coisas de uma forma estranha. Pela manhã, Rin diz a Alice que todos os prisioneiros estão reunidos, e que as coisas finalmente estão sob controle. Quando Alice verifica se ela está bem, Rin finge que está bem, agindo como se fosse forte, mas Alice diz para ela relaxar, lembrando que ela não é apenas sua líder, mas também sua amiga. Então, Alice pergunta o que está acontecendo em outros lugares, e Rin explica que os soldados do Império recuaram das fronteiras. Alice olha para o nascer do sol, percebendo que Iska não fugiu quando teve a chance. Ele ficou e os ajudou. Só de pensar nisso, ela quase entra em curto-circuito de tão sobrecarregada que se sente. Rapidamente, ela se recompõe e decide que precisam voltar para a província principal para relatar tudo à rainha.
Enquanto isso, alguém conhecido como Sem Nome chega ao Império, mas tem uma surpresa. Há outro Sem Nome usando o mesmo traje exato. Acontece que a pessoa que lutou com Alice lá fora não era nem mesmo a verdadeira, mas sim Rija, que estava apenas testando a nova armadura militar. Ela acha que é muito volumosa e decide que prefere confiar em suas próprias habilidades do que depender de alguma tecnologia desajeitada. Eles então falam sobre como 2 esquadrões inimigos conseguiram se infiltrar na província central, o que provavelmente significa que eles já chegaram ao palácio. Antes de sair para informar os anciãos, Rija menciona que o Imperador está muito focado em Iska, o próximo herdeiro do Black Steel. De volta ao Senado, os 8 apóstolos revisam tudo o que acabou de acontecer e começam a planejar seu próximo movimento. Ao mesmo tempo, a Unidade 07 faz uma fuga limpa do território de Nuli, sem problemas. Eles até brincam sobre a sorte que tiveram durante a missão. Enquanto isso, Iska está perdido em seus pensamentos, refletindo sobre todo o caos que aconteceu após ser capturado. Todos estão tendo um momento tranquilo, até que Iska aleatoriamente menciona o brasão de Miss. Ela surta instantaneamente. Naquela noite, Alice e Rin finalmente se sentam para processar tudo o que aconteceu recentemente. Depois de passarem por tanto juntas, Rin admite que Iska realmente merece respeito como guerreiro. Mas nenhuma delas percebe que Sisbel está discretamente espionando sua conversa, ouvindo das sombras. Quando ela ouve o nome de Iska, memórias do misterioso soldado imperial que uma vez a ajudou a escapar vêm à tona. Ela não pode deixar de se perguntar, poderia ter sido o Iska o tempo todo? Olhando para o céu noturno, ela espera silenciosamente encontrá-lo novamente algum dia. Enquanto isso, Rija entra em uma câmara ultra secreta para falar com o Imperador. Ela começa a atualizar sobre a situação de Iska, mas no momento em que menciona Salinger, o Imperador a interrompe. Ela não se importa com isso, dizendo que não há tempo a perder com problemas menores. Vestindo uma roupa ridícula de garota gato que parece feita para atrair moderadores inúteis do Discord, o Imperador está focado em uma única coisa, a dramática história de amor entre Alice e Iska, que ela chama de o evento mais emocionante do último século. Ao mesmo tempo, Sisbel acorda em choque após sonhar com a morte de sua mãe. Ela tenta se acalmar e sai para encontrar Milavair, mas a vê em uma conversa profunda com nobres. Decidindo não interromper, Sisbel volta silenciosamente para seu quarto. Pouco depois, Chuvaldos aparece com uma mensagem. Milavair a convocou. A rainha quer que Sisbel visite Alamira, uma nação que não é neutra e pode ter começado a trabalhar com o Império. Sisbel, junto com seu espírito astral, é ordenada a investigar e descobrir a verdade. Após receber sua missão, Sisbel sai da sala do trono exatamente quando Milavair recebe a notícia de que Eletir, a primeira princesa, voltou. De volta ao Império, Iska termina um check-up de saúde e nem diz a ele que eles têm uma missão em uma semana. Até lá, os poderes de Crista de todos estarão selados, mas Miss não está animada. O dela ainda está ativo, e isso a está estressando. Nesse momento, uma garota de cabelo castanho entra e repreende Rija, que ri da situação. Ela se apresenta como Miquela da equipe de coordenação médica e diz que encontrou um problema grave nos registros deles. Miss entra em pânico por um momento, pensando que foi pega, mas Miquela explica o problema real. A Unidade 07 está trabalhando demais, o máximo oficial é 30 dias, mas eles passaram muito disso. Então, Miquela gentilmente oferece a eles uma pausa de 60 dias, com a qual Rija resmunga. Assim que saem, Miss se ilumina de alegria. Ela não terá que ser testada novamente por 2 meses inteiros. Agora que eles têm bastante tempo para lidar com o problema do emblema de Miss, nem assume a responsabilidade de encontrar um lugar tranquilo para eles, longe do Império. Lá na soberania de Nebulize, Alice está afogada em papelada, então Rin sugere que façam uma pausa. Alice reclama de como tudo tem sido chato e diz que precisa de um pouco de emoção na vida. Nesse momento, elas ouvem uma feira acontecendo lá fora e Alice supõe que seja para dar as boas-vindas à sua irmã Eletir. Curiosa, ela sai e acaba encontrando Sisbel. Mas no momento em que Sisbel os vê, seu humor muda instantaneamente. Rin percebe como ela mudou, dizendo que Sisbel costumava ser animada e cheia de energia. Alice diz que não há culpa. As coisas têm estado tensas desde que as 3 se tornaram candidatas à próxima rainha. Alice gostaria de poder sair da província central por um tempo, mas Rin firmemente diz para ela não fazê-lo. Sisbel já está indo embora sob as ordens da rainha, e com o Império possivelmente fazendo um movimento, eles não podem se dar ao luxo de perder seus principais magos. Enquanto isso, Sisbel pede a Chuvalds que a leve para Alamira. Ele está preocupado porque ela está indo sem guardas, mas ela usa sua arte astral para mostrar-lhe uma conversa passada com nobres suspeitos. Ela não confia em mais ninguém além dele. Seu instinto lhe diz que alguém está mirando sua mãe, e ela está determinada a mantê-la segura a qualquer custo. Mestre Lorde os observa partir e volta para seu palácio, onde Eletir, a primeira princesa, aparece. Lorde tenta bajulá-la, mas ela vai direto ao assunto. Uma das pessoas deles está trabalhando com o Império. Ela acha que eles ainda não traíram oficialmente Nebulize, mas ela planeja encerrar isso antes que se transforme em algo pior. Em outro lugar, a Unidade 7 pousa em Alamira para suas tão necessárias férias de 60 dias. Enquanto as garotas chegam de maiô, digamos que as ondas não são a única coisa subindo. Depois de um dia inteiro de natação, o grupo volta para o hotel. Jin carrega Miss nas costas enquanto Nin pede para levá-la para o quarto deles. Ela e Iska vão jantar. No caminho, Nin faz uma rápida pausa para ir ao banheiro e Iska espera do lado de fora.
De repente, uma garota esbarra nele, e quando ele vê o rosto dela, ele percebe que é a mesma garota que ele uma vez ajudou a escapar da prisão, Sisbel. Mas antes que eles possam dizer qualquer coisa, Nin retorna, chamando a atenção de Iska. Ele conta a ela sobre a garota, mas quando ele se vira, Sisbel já se foi. Sisbel, enquanto isso, corre como se sua vida dependesse disso. Assim que Schwartz se alcança, ela está além de animada. Ela finalmente encontrou o cara que a resgatou. Naquela noite, ela e Schwartz saem do hotel escondidas. Usando seus poderes astrais, ela revive o momento em que encontrou Iska e rastreia sua localização até outro hotel. Em vez de bater, ela destranca a porta e entra direto. Iska, pego de surpresa, imediatamente a imobiliza, pensando que ela é uma inimiga. Mas sob a luz da lua, ele a reconhece. Sisbel diz a ele que só queria vê-lo novamente e o convida a retornar à soberania. De volta a Nebulis, Alicia está exausta de tanto trabalho, mas Rin a lembra que eles têm um evento no dia seguinte às 5 da tarde. Nesse momento, Milaver aparece e os leva para o quarto de Sisbel. Ela diz para Alice que, embora seja rainha, ainda é mãe, e está preocupada porque Sisbel mal conversa com alguém e apenas se tranca. Ela quer saber o que sua filha realmente está sentindo. Alice concorda em ajudar. Eles se separaram para vasculhar o quarto dela, e Alice encontra um jornal antigo escondido sob um brinquedo de pelúcia, relatando a prisão de Iska. Confusa, ela se pergunta como Sisbel o conhece. Rin supõe que Sisbel pode estar investigando Iska, e Alice começa a pensar que ela deve tê-la visto com a Iska. Mas Rin acrescenta que os poderes astrais de Sisbel só funcionam dentro de 300 metros, então não há como ela tê-los visto em Alcatraz ou na Cidade Neutra. Isso só deixa uma possibilidade. Ela deve ter ouvido a conversa deles. E agora, Rin acredita que Sisbel pode estar desconfiada de Alice. De volta a Lamira, Sisbel se apresenta calmamente e pergunta a Iska se ele pode, por favor, sair de cima dela. Ele acende a luz e ela rapidamente pede desculpas por ter entrado tão tarde. Ela diz que se arrepende de nunca ter agradecido adequadamente por ele tê-la libertado, e para mostrar sua gratidão, ela oferece a ele sua pulseira. Iska, esperando algo completamente diferente, recusa de forma desajeitada. Sisbel então explica que leu tudo sobre ele nos jornais, como ele perdeu o título de discípulo sagrado por causa dela e agora quer ajudá-lo a recuperar essa honra juntando-se a Nebulis. Isso faz Iska lembrar de quando Alice também lhe pediu para servi-la. Curioso, ele pergunta por que Sisbel o escolheria dentre todas as pessoas no palácio. Ela escorrega por um segundo e admite que não confia em mais ninguém, então instantaneamente fica nervosa e sai apressada, deixando o bracelete para trás. Enquanto isso, de volta à soberania, Alice e Rin relatam à rainha que não encontraram muita coisa. Rin sugere educadamente enviar Alice para Lamira, esperando que Sisbel se sinta mais à vontade para se abrir com sua irmã. Vendo a lógica nisso, Milaver concorda em enviar Alice também. No Império, os 8 apóstolos recebem a notícia de que Sisbel foi para Lamira com apenas um escolta. Vendo este como o momento perfeito para testar sua nova arma, chamada de Máquina de Caça às Bruxas, eles planejam capturar a Princesa Pura. Em outro lugar, a Unidade 7 está preparando um churrasco de café da manhã, mas Iska está distraído, claramente perdido em pensamentos profundos. Enquanto isso, Eletier faz outra visita ao Senhor Mascarado para continuar sua conversa de antes. Ela revela uma bomba. São na verdade suas irmãs que têm mantido contato secreto com o Império. Primeiro, o Lord ri, achando que ela está brincando. Mas quando ela insiste que está falando sério, ele imediatamente se oferece para ajudar da forma que puder. Eletier admite que ama demais suas irmãs para detê-las sozinha, e se chegar na traição, ela quer que o Lorde Mascarado cuide da punição. Vendo-a despedaçada e de coração partido, o senhor a tranquiliza dizendo que cuidará disso se for necessário. Enquanto isso, Alice está andando de ônibus por Alamira quando o motorista de repente freia bruscamente. Ele diz que avistou pegadas gigantes na estrada. O cobrador de ônibus começa a reclamar sobre um monstro chamado Basilisco, mas Alice desce para conferir por si mesma. Ela encontra uma pegada enorme no chão, mas não corresponde ao Basilisco. Há também um rastro de óleo de máquina e mais pegadas indo direto para a cidade, o que ativa seus instintos. Dentro da cidade, a Unidade 7 está caminhando de volta para o hotel. Como de costume, Mismis está exausta. Acontece que Iska sugeriu que eles mudassem de hotel apenas para evitar que Sisbel se envolvesse na confusão deles. Está um calor escaldante e todos estão suando muito, o que faz com que o adesivo de emblema da Mismis comece a descascar. É um lembrete duro de que eles ainda não descobriram uma maneira de se livrar disso de vez. Jae-rin suspira, dizendo que passaram horas debatendo ideias, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Ainda assim, ele diz a Mismis para parar de se preocupar por enquanto e apenas aproveitar o resto das férias antes de voltar ao modo de resolução de problemas. Mas Iska também aponta que essa cidade vem de coisas tanto do Império quanto da soberania Nebulis, o que significa que há uma chance de eles encontrarem a mesma ferramenta que Nian usou para esconder seu brasão astral. Mais tarde, eles chegam ao hotel e Iska sai para trocar algum dinheiro. Jae-ha percebe que ele está agindo de maneira estranha, escaneando a área como se esperasse problemas. Pouco depois, Sisbel aparece e Iska rapidamente a leva a um local tranquilo para que possam conversar sem serem vistos. Depois que estão sozinhos, Iska pergunta como ela conseguiu encontrá-lo tão rápido, especialmente depois que ele trocou de hotel só para evitá-la. Sisbel explica que seu espírito astral permite que ela reveja eventos passados como se estivesse assistindo a um vídeo. Durante a conversa, ela finalmente faz a grande revelação. Ela não é apenas uma garota nobre, é uma princesa e uma das sucessoras oficiais ao trono. Iska fica paralisado por um segundo, percebendo que ela é irmã de Alice. Isso só o deixa mais confuso.
porque alguém como ela estaria interessada em alguém como ele. Sisbel desabafa e diz: alguém com ambições perigosas está mirando sua mãe. Se a rainha morrer, isso pode desencadear uma guerra massiva entre o Império e Nebulise. Seus poderes astrais revelaram esse plano, mas ela ainda não sabe quem está por trás disso, por isso ela não confia em ninguém. Ela implora a Isca para ajudá-la a prevenir esta guerra antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Alice chega na cidade e encontra Mizmiz, que está claramente estressada porque Sisbel saiu para algum lugar sem avisar ninguém. De volta ao esconderijo, Isca diz a Sisbel que ele também não quer guerra, mas ainda não pode se juntar a ela. Ela continua alertando-o sobre a possível guerra total, mas Isca diz a ela que sua missão vai além disso. Ele quer acabar completamente com o conflito de 100 anos entre as duas nações. Quando ele menciona as conversas de paz, Sisbel rapidamente diz que seu povo nunca perdoaria o Império pelo que eles fizeram. Assim como Isca está prestes a tranquilizá-la e dizer que Alice também acredita nela, o Senhor Mascarado aparece do nada com um grupo de magos. Isca o reconhece como o cara que chutou Mizmiz em um portal. O Senhor Mascarado chama Sisbel de traidora e ignora o lado dela da história com uma atitude de você não sabe nada. Ele diz que não se importa com os motivos dela, ele só quer alavancagem política na eleição da rainha. Sisbel corre, mas ele ordena que sua equipe aprenda. Isca bloqueia o caminho deles, lembrando-os que deveriam estar do mesmo lado. Mesmo quando Isca implora para que eles ouçam Sisbel, o Senhor Mascarado friamente lhe diz para não se intrometer em assuntos da soberania. De repente, uma enorme arma mecânica cai na frente de Sisbel. É a máquina de caça às bruxas, criada pelos 8 apóstolos. Isca tenta protegê-la novamente, mas o Senhor Mascarado o avisa para não se intrometer. Isca argumenta que Sisbel tinha um motivo legítimo para entrar em contato com o Império, mas o Senhor o interrompe, dizendo: regras são regras, e qualquer contato com o inimigo é proibido. Neste momento, Jaeha entra com a unidade 7. Mizmiz reconhece instantaneamente o Lorde Mascarado do último confronto feio, e Nian avista a arma protótipo do Império à distância. A máquina escaneia a área, travando em todos com um emblema astral, incluindo Mizmiz, infelizmente. Mas sua prioridade se torna Sisbel, já que ela é pura sangue, e ela avança direto para ela, ignorando completamente o Lorde Mascarado e sua equipe. Percebendo que perdeu o controle da situação, o Lorde decide entrar na briga, mas Jaeha dispara um tiro de advertência aos seus pés, dizendo para ele congelar. O Lorde tenta disfarçar, dizendo que está apenas aqui para pegar um traidor, mas Jaeha não deixa passar, especialmente depois do que ele fez a Mizmiz no incidente do Vórtice. Quando o Senhor manda seus guardas atacarem, eles lembram que esta nação é neutra. Ele simplesmente responde que quem perder a luta será culpado por qualquer dano que acontecer aqui. Enquanto isso, a máquina de caça às bruxas carrega um ataque direcionado a Sisbel, mas Isca o intercepta, desviando o laser a tempo de salvá-la. Nian chega, determinado a desligar a máquina antes que ela possa enviar dados de combate para os apóstolos. Isca mergulha direto na luta para ganhar tempo para ela, mas logo percebe que suas lâminas não conseguem nem arranhar a coisa. Ao mesmo tempo, ele está constantemente observando Sisbel para mantê-la segura, o que a faz se perguntar por que ele está arriscando tanto por ela. Isca, frustrado com suas perguntas incessantes, perde a paciência e diz pra ela parar de falar. Ele não vai deixar ninguém encostar um dedo nela. Suas palavras a surpreendem completamente, e ela fica tão emocionada que seus olhos se enchem de lágrimas, e talvez mais. Nesse momento, Nian termina de ajustar as coordenadas em seu lançador de mísseis e dispara, destruindo o robô em pedaços. Em outro lugar, Jaeha e Mizmiz mal conseguem desviar de um golpe pesado, apenas para serem emboscados pelo Senhor Mascarado por trás. Jaeha imediatamente entra em combate corpo a corpo, mas o Senhor, agora ciente do poder astral de Jaeha, acerta um golpe que o derruba. Enquanto Jaeha luta para se manter de pé, Shin puxa uma pistola e dispara um tiro no peito do Senhor, apenas para a bala ser parada por um gravador de voz escondido em seu casaco. Acontece que aquele gravador era seu plano B para falsificar evidências e acusar Sisbel de traição. Mas agora que ele está quebrado, ele fica desesperado e tenta recriar a história, puxando gasolina para incendiar o lugar inteiro, assim como o fundador deles fez com o Império. Ele ordena que seu soldado astral, que controla o fogo, acenda tudo. Mas para choque de todos, nada acontece. Sua arte astral falha completamente, deixando todos atônitos e confusos. Certo, então todos notam que Mizmiz está usando seus poderes astrais de vento para apagar as chamas. Vendo isso, o Senhor Mascarado tenta capturá-la para usá-la como sujeito experimental. Mas antes que ele possa se aproximar, Jaeha atira bem no rosto dele, apagando a expressão arrogante e a máscara. O homem não tem escolha a não ser fugir. Enquanto isso, a máquina de caça às bruxas de alguma forma sobrevive ao ataque de mísseis e muda para a energia de emergência. Ela começa a carregar outro disparo para destruir tudo à vista. Sisbel rapidamente percebe que é alimentado por energia astral baseada em luz. Quando o laser dispara, ela e Isca mal conseguem desviar da explosão. A explosão é tão poderosa que ecoa pela área. Jaeha e Mizmiz conseguem ouvir à distância. Quando a máquina começa a carregar novamente, Nian tenta lançar mais mísseis, mas desta vez seu ataque não faz absolutamente nada. Isca diz a ela para se reagrupar com Jaeha e parar de atrapalhar. Assim que ela sai, Isca volta para a luta, cortando os feixes de energia apenas com a habilidade de espada, enquanto Sisbel o aplaude de trás. Então, Sisbel ativa sua habilidade de reproduzir uma tempestade de areia passada da mesma área, levantando densas nuvens de poeira que bloqueiam a visão do robô.
Isso dá a Isca a chance que ele precisa para ir direto ao núcleo, e com um golpe poderoso, ele o destrói. Mas assim que relaxam, uma estranha luz roxa aparece, agarra Sisbel e a puxa para a máquina que está evoluindo, que de repente se transforma em uma forma monstruosa, basicamente um Pokémon mortal. Nian, Jaihá e Mismiss se reagrupam, mas notam fumaça preta subindo de longe. Pessoas na cidade começam a se aglomerar para ver o que causou a explosão. De volta ao campo de batalha, Isca ainda está lutando contra o robô transformado, mas ele está começando a ter dificuldades. Quando as coisas ficam difíceis, alguém lança um poderoso ataque de gelo que afasta o inimigo. Isca instantaneamente reconhece a magia. Apenas uma pessoa pode fazer isso, é Alice. Ela exige que libertem sua irmã. Assim como quando lutaram contra o Fundador, Alice e Isca sincronizam-se, lutando juntos perfeitamente, mas o híbrido de espírito e máquina neutraliza cada movimento. Então Alice percebe que eles não estão mais lutando contra um robô. É um espírito astral. O espírito até começa a falar com eles na língua dos espíritos. Sabendo que ele não hesitará em destruir toda a cidade, Alice propõe uma trégua temporária novamente. Ela e Isca unem forças, combinando sua magia e habilidades para finalmente derrotar o espírito. Eventualmente, eles o derrotam. E Sisbel é liberada de dentro do corpo do monstro. Os apóstolos, assistindo remotamente, perdem a conexão com a máquina, mas consideram isso um pequeno contratempo e focam na próxima fase do plano. De volta à cidade, Alice agradece a Isca por ajudá-la, mas você pode perceber que ela está em conflito. Ele ainda é tecnicamente o inimigo. Enquanto Alice está presa em suas emoções, Sisbel acorda e pergunta como ela conhece Isca. Alice, sendo a tsundere que é, rapidamente nega tudo e força Isca a mentir também. Sisbel consegue ver através de ambos, mas finge que não percebe. Ela provoca Isca, pedindo para ele se tornar seu cavaleiro. Alice fica visivelmente com ciúmes, mas não pode dizer nada, já que acabou de negar que o conhece. Agora Isca está preso em uma situação embaraçosa entre duas irmãs. Qual delas ele deve aplaudir? Ou ambas? Então, naturalmente, o homem se abaixa e corre direto de volta para seu grupo como o mestre da fuga de drama. De volta ao Império, Rygia e Nameless estão no quarto do Imperador, conversando sobre o momento inesperado de herói do Isca. Quando Nameless pergunta onde está o Imperador, Rygia menciona casualmente que ela está por aí tocando grama, basicamente tirando um tempo para respirar de todo o caos. Enquanto isso, Salinger está relaxando em um parque, perdido em pensamentos sobre como Isca continua a surpreendê-lo. Enquanto está distraído, ele nota um rabo de gato saindo de trás de uma árvore. Ele chama quem quer que esteja escondido, e surpresa, é a própria Imperadora. Na soberania nebulizada, o Senhor Mascarado volta ao seu palácio para preparar Lady Kissing para a próxima eleição. Ao mesmo tempo, Eletir é convocado pela rainha, que a confronta por ter vazado a localização de Sisbel. Ela até questiona se Eletir é realmente quem ela diz ser. Em vez de responder, Eletir apenas dá um sorriso astuto. Do outro lado, Rain anda de um lado para o outro ansiosamente, esperando que Alice volte em segurança, completamente alheio ao fato de que Alice, na verdade, está aqui fora flertando sorrateiramente com Isca. Alice pede a Isca para agir como um completo estranho perto do seu povo, secretamente desfrutando da emoção de manter a conexão deles oculta como se fosse um escândalo romântico. Ela se inclina bem perto, olhos fixados em Isca, e de repente fica perturbada, percebendo que ele parece tão terrível de perto quanto à distância. Isso é tudo para o vídeo de hoje, pessoal. Assistam ao próximo vídeo e eu os verei no próximo.